Fala, leitores da Bíblia, muito bom dia, graça e paz. Vamos continuar a nossa leitura de hoje. Já deixa aí a sua curtida, seu comentário, ou agora ou no final, né? Estou contente de ver bastante gente visualizando e acompanhando as leituras, gente que eu até nem conheço. São todos muito bem-vindos, fico feliz pela vida de cada um de vocês. Gostaria de saber quem são, inclusive para mim fica mais fácil. Aliás, a única maneira de eu saber quem está acompanhando é quando deixa um comentário ou quando deixa uma curtida lá no grupo, e aí eu vejo lá a listinha de quem deixou um joinha, um coraçãozinho, alguma coisa assim. Se você não fizer isso, eu não tenho como saber que você está acompanhando, tá bom? Não que seja algo importante, mas é algo que particularmente eu gostaria de saber, seu nome e tudo mais. Tem gente que, como eu disse, não conheço, gente de todo canto do Brasil. Aliás, eu cheguei a ver um comentário de um rapaz um senhor, um rapaz que acompanha a gente lá do Japão, né? Então, fico muito feliz mesmo. Eu acho que a quantidade de pessoas que estão acompanhando o dia a dia, desta vez, agora em 2023, tem sido maior do que em 2019, né? Fico feliz por isso. A média tem sido bem alta de visualizações por dia, mais de 100 por dia. E, mas é claro, né? A tendência é diminuir. Vamos ver no final do ano aí como é que vai ser, quantos serão os perseverantes, né? Mas legal, fico muito feliz mesmo. Vamos orar? Senhor meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, por podermos estar juntos diante da Tua Palavra todos os dias. Que o Senhor, ó Pai, ilumine nossas mentes e corações. Que o Senhor nos capacite a entender a Tua Palavra e aplicá-la à nossa vida, Senhor. Somos tão limitados, limitados no entendimento, limitados na comunicação. Ó Deus, o Senhor sabe das nossas fraquezas, limitações, mas que a Tua graça, ó Deus, seja abundante sobre a nossa vida e cubra, ó Deus, todos os buracos, todas as nossas deficiências. Que a Tua graça, ó Deus, realmente, ó Deus, venha preencher toda a nossa vida, Pai. Abençoa-nos em mais essa leitura de hoje. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje teremos a leitura de Gênesis capítulo 37 e 38, o Salmo 19 e Mateus 19. Então vamos à nossa leitura, Gênesis capítulo 37. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: Peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: Você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho que ele contou aos seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu, dizendo: Que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos
e nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, Israel perguntou a José: seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois vou mandar você até eles. E José respondeu: eis-me aqui. Israel continuou: vá agora e veja se está tudo bem com seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: o que você está procurando? Ele respondeu: estou procurando os meus irmãos. Por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? O homem respondeu: foram embora daqui. Ouvi quando disseram: vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. De longe eles o viram e, antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora vamos matá-lo e jogar o corpo numa destas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Rúben disse mais: não derramem sangue. Joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal. Rúben disse isso para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Mas logo que José chegou a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é nosso irmão, é do nosso sangue. Seus irmãos concordaram, e quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rúben voltou à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas roupas e, voltando aos seus irmãos, disse: o rapaz não está mais lá, e agora o que eu vou fazer? Então pegaram a túnica de José, mataram um bode e molharam a túnica no sangue. E enviaram a túnica de mangas compridas ao pai com este recado: achamos isto. Veja se é ou não a túnica de seu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas roupas, vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias. Todos os seus filhos e todas as suas filhas vieram para o consolar. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei à sepultura, para junto do meu filho. E continuou a chorar pelo filho. Enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Essa história é muito triste. E aqui nós temos um episódio clássico de uma enganação, de um golpe. Aliás, é comum nessa história, né, de Jacó, as enganações. Coisa muito feia, né? José certamente foi insensato em contar os sonhos da maneira como fez, em se aproveitar talvez da preferência que seu pai tinha por ele, né?
Seu pai Israel, por sua vez, né, demonstrou seu erro em ter justamente preferência por José em detrimento dos seus irmãos. Então, uma família disfuncional, uma família que, embora seja a família da aliança, embora sejam o povo de Deus, carregam uma natureza pecaminosa. Eles vendem José, José então vai para o Egito e eles têm que sustentar esse engano por muitos anos. Vamos seguir? Gênesis 38. Aconteceu por esse tempo que Judá se afastou de seus irmãos e se hospedou na casa de uma adulamita chamado Ira, Veja o detalhe. Judá se afastou dos seus irmãos, se afastou do povo de Deus e se hospedou na casa de um homem adulamita chamado Hira. Ali Judá viu a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e teve relações com ela. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho, e Judá lhe deu o nome de Er. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz um filho, a quem ela deu o nome de Onã. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz outro filho, a quem ela chamou de Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Judá tomou uma esposa para Er, o seu primogênito. O nome dela era Tamar. No entanto, Er, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor fez com que ele morresse. Então Judá disse a Onã: tenha relações com a mulher do seu irmão, cumpra o levirato e dê uma descendência ao seu irmão. Mas Onã sabia que o filho não seria considerado seu. Por isso, todas as vezes que tinha relações com a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Por isso, porém, que fazia era mal aos olhos do Senhor. Por isso, fez com que também este morresse. Então Judá disse a Tamar, sua nora: continue viúva na casa de meu pai, até que Selá, meu filho, cresça. Pois Judá pensava assim: é para que não morra também este com os seus irmãos. Assim Tamar se foi passando a morar na casa do pai dela. Algum tempo depois morreu a mulher de Judá, que era filha de Sua. Quando terminou o período de luto, Judá foi até onde estavam os tosqueadores de suas ovelhas, em Timna. Ele e seu amigo Hira, o adulamita, eles foram para lá. E alguém foi dizer a Tamar: eis que o seu sogro está a caminho de Timna para tosquear as ovelhas. Então ela tirou as suas roupas de viúva, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se sentou à entrada de Enaim, no caminho de Timna, porque ela sabia que Selá já era homem e ela não lhe havia sido dada por mulher. Quando Judá o viu, pensou que se tratava de uma prostituta, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: venha, quero ter relações com você. Acontece que ele não sabia que ela era a sua nora. Ela respondeu: o que você me dá para ter relações comigo? Ele respondeu: eu mando para você um cabrito do meu rebanho. Ela perguntou: você deixa comigo alguma garantia até mandar o cabrito? Ele respondeu: que garantia posso deixar com você? Ela disse: o seu selo, o seu cordão e o cajado que você tem na mão. Ele lhe deu os objetos, teve relações com ela e ela ficou grávida dele. Tamar se levantou e foi embora. Tirou o véu e pôs outra vez as suas roupas de viúva. Judá enviou o cabrito por meio do adulamita, seu amigo, para reaver a garantia que tinha deixado com a mulher, mas ele não a encontrou. Então o amigo de Judá
perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que costumava ficar junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não havia nenhuma prostituta cultual. Ele voltou a Judá e disse: não encontrei a mulher. E além disso, os homens do lugar me disseram que lá nunca houve uma prostituta cultual. Judá respondeu: que ela fique com aquelas coisas para si, para que não venhamos a passar vergonha. Eis que mandei o cabrito, mas você não encontrou a mulher. Passados quase 3 meses, foram dizer a Judá: a sua nora Tamar se prostituiu, pois está grávida. Ao que Judá respondeu: tragam-na para fora para que seja queimada. Quando a estavam trazendo para fora, ela mandou dizer ao sogro: eu estou grávida do homem a quem pertencem estas coisas. E disse mais: veja se reconhece de quem é este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, porque não a dei a selar meu filho. E nunca mais teve relações com ela. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão para fora, e a parteira, tomando-a, amarrou nela um fio vermelho, dizendo: este saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, o outro nasceu primeiro. E a parteira disse: como você rompeu a saída? E lhe deram o nome de Pérez. Depois nasceu o irmão, cuja mão estava o fio vermelho, e lhe deram o nome de Zera. Muito bem. Zera parece estar relacionado com uma palavra hebraica que significa vermelho. E Pérez significa abrir caminho. Vamos de trancos em barrancos, né? Que história terrível de Judá. Tudo começa quando ele se afasta da sua família, se afasta dos seus irmãos. Ele vai viver junto com um cara daquela terra, se apaixona por uma mulher cananeia, como fez alguns dos seus antepassados, né, que se afastaram do povo de Deus, né? Lembra-se de Ismael, filho de Abraão, lembra-se de Esaú, filho de Isaac, e agora Judá se afasta. Se afasta e se casa, né, com uma mulher cananeia, tem filhos com ela, tem 3 filhos. O mais velho se casa com Tamar, mas aí ele era um homem mau, lógico. Um pai que era da família da aliança, mas que se desvinculou disso, né? Então, que criação ele teria dado ao seu filho? Uma criação pagã, sem nenhum compromisso com Deus. Se tornou um homem mau e Deus o puniu com a morte. A lei do levirato, não praticamos mais ela, nem há nenhum indício bíblico de que deveríamos fazer isso, mas a lei significa o seguinte: se a mulher do irmão mais velho, quer dizer, o irmão mais velho morrer, o irmão mais novo tem que se casar com a mulher do seu irmão mais velho, né, se ele não tiver filhos, para suscitar descendência para o seu irmão mais velho. E é o que aconteceu. Ele pegou a Tamar e entregou ao seu segundo filho. Mas ele também morreu. E aí, ao invés de Judá reconhecer a culpa dos seus filhos por terem morrido, o primeiro porque era um homem mau, o segundo porque deixava cair o sêmen na terra. Em vez dele reconhecer: não, meus filhos estavam errados, eu devia ter corrigido os meus filhos, eu devia ter sondado para ver qual era o comportamento deles. Não, ele acha que o problema está em Tamar. Ele fala: bom, não vou entregar o meu terceiro filho para ela, senão ele vai morrer também. Quer dizer, o problema está com ela. Que história, né? E aí acontece tudo isso. Ela se vê prejudicada porque Ir cresce. Aliás, não é Ir, é o... Como é que é o nome do mais novo? Esqueci aqui o nome do mais novo.
Selá. Selá é o nome do mais novo. Ele cresceu e ela não foi entregue a ele, né? Então ela cria um golpe, uma maneira de enganar realmente Judá. E Judá cai nessa rede, né? E acontece o que acontece. Eles tiveram esses filhos, esses 2 filhos, e nunca mais tiveram relação. E aí nós voltamos àquele ponto que eu já mencionei algumas vezes, né? E a gente precisa sempre se lembrar. Os nossos pecados são culpa nossa. Só nossa. Mas Deus, inclusive, se utiliza dos nossos pecados, dos nossos maus caminhos por onde nós andamos, para cumprir a sua vontade. E é justamente de Judá e de seu filho Pérez, se eu não estou enganado, que virá a descendência, né, correrá a descendência da aliança, dele virá o Salvador de Jesus Cristo. Então, uma história que não omite os pecados dos homens, né? A Bíblia não tem interesse como é que eu digo, em apontar para heróis humanos como salvadores da pátria, né? A Bíblia faz questão de revelar o pecado de todos, estampar de forma muito evidente o pecado, a natureza pecaminosa de todos os homens, inclusive os que fizeram parte do povo da aliança, para que fique em relevo a pessoa de Jesus Cristo e a necessidade que nós temos dele. Muito bem, Salmo 19. A excelência da criação e da palavra de Deus. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso. E nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo. Em os guardar, há grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Esse salmo é um salmo belíssimo, gosto muito dele. Nos primeiros versos, até o versículo 6, Davi fala da revelação de Deus na natureza. Os céus proclamam a glória de Deus, mesmo sem haver palavras, mesmo sem haver nenhum som, por toda a terra, por todo o universo, é proclamada a glória de Deus.
E do versículo 7 até o versículo 10, né? Basicamente, nós temos aqui a segunda maneira pela qual Deus revela a sua glória, que é na sua palavra, na sua lei. E ele usa várias palavras aqui para se referir ao que é a palavra de Deus. Ele fala sobre a lei, o testemunho, a sabedoria, os preceitos, os mandamentos, o temor, os juízos, tudo é palavra de Deus. E ele fala dos atributos, né? É perfeita, é fiel, é reta, é pura, é límpida, é verdadeira, é justa. A palavra de Deus é maravilhosa. E os efeitos dessa palavra na vida da gente. Restaura a alma, dá sabedoria, alegra o coração, ilumina os olhos, permanece para sempre. Aliás, eu falei sabedoria aqui como um designativo da palavra de Deus, mas eu me equivoquei. Então, primeiro, do versículo 1 ao 6, revelação geral. Deus se revela, proclama sua glória na natureza e no universo. Do 7 a 10, revelação especial. Deus se revela na sua palavra. Tem efeitos poderosos, transformadores, muito benéficos para o nosso coração, para a nossa vida. E aí do versículo 11 ao 14 é a resposta que ele dá a isso, à palavra de Deus. Qual é a resposta? A resposta do coração dele é reconhecer que ele precisa da palavra. Por essa palavra, ele é admoestado e ele tem grande recompensa em guardar essa palavra, né? Essa palavra revela o seu próprio coração, as suas falhas, mas há faltas que são ocultas e ele pede perdão. Quer dizer, a resposta à palavra santa e pura de Deus é o reconhecimento de que nós somos pecadores. Pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados, esse constrangimento pelas nossas falhas, né? É uma resposta à lei de Deus. Outra coisa é a humildade. Ele fala, olha, Senhor, guarda meu coração da soberba. Eu quero ser irrepreensível, eu quero ficar livre dessa grande transgressão que é a soberba. Uma outra resposta à lei de Deus. E por fim, a última resposta que ele dá, a última atitude que ele tem diante da palavra de Deus é o que está no versículo 14, que é um dos versículos mais maravilhosos que a gente faria bem em recitar com frequência na nossa vida. Inclusive, dentre os versículos que eu recito diariamente com as meninas antes de dormir, este é um deles, este é o último deles. E que não seja apenas um versículo decorado, meramente recitado, mas que nós lembremos o nosso coração disso a cada dia e tenhamos sinceramente esse desejo de que as palavras dos nossos lábios, o meditar do nosso coração, sejam agradáveis na presença de Deus, o nosso Senhor, que é a nossa rocha e o nosso Redentor. Então, esse versículo resume muito do que deve ser a nossa disposição diária, de que tanto as nossas palavras como os nossos pensamentos sejam agradáveis a Deus. E por fim, Mateus capítulo 19. Vamos a mais um golinho de água. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia. Lembremos que ele já vem falando que ele deveria ser morto, iria ressuscitar. Então, ele ir para a Judéia já está indicando aqui um desfecho, né? Não que ele não tenha ido outras vezes, né? Mas se eu não estou enganado, essa aqui é a última vez que ele vai sair da Galiléia e vai para a Judéia, porque lá vai acontecer tudo o que aconteceu, né? Então, vamos lá. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, deixou a Galiléia, foi para o território da Judéia, além do Jordão. Grandes multidões o seguiram e ele as curou. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu:
Vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher e que disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Os fariseus perguntaram: então por que Moisés ordenou dar carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher. Mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Os discípulos de Jesus disseram: se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado, porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isto, que aceite. Muito bem, nós temos aqui esse episódio de Jesus ser questionado sobre a questão do divórcio. Ele mostra que o divórcio, de fato, não é algo nem recomendável, nem aprovado por Deus, e que a permissão que veio de Moisés, na verdade, não foi uma ordem, mas foi uma permissão por causa da dureza do coração deles. E ele, então, o Senhor Jesus esclarece: olha, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. Então vocês não devem, em hipótese alguma, repudiar a mulher, se divorciar da sua mulher. E o único caso, a única exceção contemplada aqui por Jesus é no caso de ter havido relações sexuais ilícitas. Aqui é um debate muito grande, Muitos defendem que não pode haver divórcio por nenhuma razão, absolutamente nenhuma razão, nem no caso de relações sexuais ilícitas. Outros dizem que, olha, pode até haver, mas o homem não pode se casar novamente nesse caso. Então, há muitas interpretações sobre esse texto. Eu, particularmente, entendo que a leitura natural do texto é que Jesus está proibindo o divórcio em toda e qualquer situação, exceto no caso de adultério por parte de uma das partes. Nesse caso, por exemplo, o homem é a parte inocente, a mulher, aquela que teve relações sexuais ilícitas com outro homem, esse homem, ele tem, na minha leitura, de forma muito natural aqui, ele deve considerar essa mulher que o traiu como se tivesse morrido. E então ele fica livre para casar com outra mulher. Agora, se ele repudiar a sua mulher sem ser por esta cláusula de exceção aqui, sem ser por causa do adultério por parte dela, sem ser por traição, ele então não pode se casar com outra, porque senão ele comete adultério. Então, agora, Jesus está, no meu ver aqui, permitindo que isso aconteça. Qual seria o ideal num caso como esse? O ideal seria haver perdão. Perdão por parte do homem traído ou da mulher traída. E muitos realmente perdoam. E eu me admiro realmente desses que perdoam. Eu vi certa vez um irmão, na época seminarista, hoje pastor, dizendo que havia se casado e a mulher havia o traído. E o traiu não uma vez, na primeira vez que ele soube, e ela se arrependeu, pediu perdão, ele a perdoou e continuaram o casamento. Mas isso aconteceu de novo. Ele perdoou novamente, continuou o casamento.
Até que novamente isso aconteceu. E aí a opção dele foi não continuar o casamento, né? E ele veio a se casar posteriormente de novo, né? Mas é a lama do pecado em que muitas vezes a gente se envolve, nós seres humanos nos envolvemos, né? Que Deus tenha misericórdia, que a gente tente preservar os nossos casamentos, né? Que a gente elimine da nossa mente, coração, do nosso vocabulário, qualquer possibilidade de divórcio, né? Que a gente tenha a graça de Deus crescente nos nossos casamentos. Versículo 13. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que ele lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Bom, os discípulos de Jesus eram talvez aí os diáconos, enquanto Jesus andava. Enfim, eles tentavam organizar a multidão. Provavelmente era isso. E as crianças geralmente fazem bagunça, barulhos, né? Então tentavam impedir ali que as crianças se aproximarem. E Jesus, pelo contrário, traz elas para perto e abençoa elas e tudo mais, né? Quando Jesus diz aqui, dos tais é o reino dos céus, eu não creio que Jesus esteja dizendo que todas as crianças são anjinhos, ou se morrerem na infância irão automaticamente para o céu, né? Até pelo que vimos em Mateus 18, não sei se você deu uma olhadinha no sermão que eu indiquei na leitura anterior, Jesus usa a figura das crianças também no início do capítulo 18 como uma ilustração de como deveriam ser os cidadãos no reino dos céus. A sua humildade, né, o seu senso de dependência e tudo mais, né? É claro que as crianças não são um símbolo perfeito, né, dessa realidade, mas a pequenez dela, o fato de elas serem pequenas, delas serem frágeis, o fato delas serem dependentes, completamente dependentes de alguém para cuidar delas, né? Isso aponta para uma realidade espiritual, né, de como devem ser todos os homens e mulheres no reino dos céus. Ou seja, destes que são pequenos, frágeis, dependentes de Deus. O reino dos céus é destes, né? Mas claro, volto a dizer, as crianças não são um exemplo perfeito. Nesses dias eu estava indo caminhar, tenho feito isso em janeiro, caminhadinha leve, né? Nada muito exigente, meu joelho já não permite mais. E vi uma cena muito triste, né? De uma mãe com duas crianças e era um menorzinho, um menininho, com a mão direita dada para esse menino. E eu não sei o que aconteceu, eu sei que o menino começou a bater na mão da sua mãe, né? E aquela cena me chocou muito, né? Não sei se é porque eu sou um pouco duro, até fui e ainda sou um pouco duro com as meninas, né? Na criação delas desde pequenininhas. Quando elas faziam uma malcriação, eu as disciplinava. E se precisar, ainda faço isso, né? Vez ou outra, ainda isso precisa acontecer. Então, elas nunca levantaram a mão para mim. E se eu ouvir fazer isso com a Mara, eu igualmente as disciplinarei, né? Então, elas têm uma atitude respeitosa e dócil, né? Claro, às vezes vem o semblante, né, de rebeldia, de insatisfação, e aí a gente tenta conversar e tenta tratar essas questões, mas as crianças precisam ser, o que eu quero dizer resumidamente, né, é que elas precisam ser disciplinadas. O ímpeto delas não é de serem pequenininhas, dependentes, fragilzinhas, que precisam dos pais e reconhecem com gratidão o que seus pais fazem por elas, etc. Não.
o ímpeto pecaminoso do coração delas é de dominar sobre seus pais. Então, nós pais precisamos tomar conta disso. Disciplinar os filhos, né? E a disciplina física, ela é importante, desde a tenra idade. Né? Porque os filhos, a linguagem que as crianças entendem, a linguagem verbal talvez não seja a mais clara. Né? Então, o semblante é importante, de nós falarmos com um semblante sério quando elas fizerem algo errado, né? E também a linguagem física. Né? Claro que a gente não deve espancar as crianças em hipótese nenhuma, mas uma palmadinha, né? Ali é importante sim, para elas sentirem que elas estão fazendo coisas erradas. Não é palmadinha, não é bater no corpo, né? Bater na mão, bater no rosto, bater nas costas, não, isso a gente não pode fazer. É errado. Agora uma palmadinha ali na poupancinha deles, né? Não vai fazer mal para eles não, pelo contrário. Pelo contrário. E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um, mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem disse: Tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Esse jovem rico, ele tentava seguir os mandamentos de Deus, mas ainda tinha um ídolo no coração dele. Suas propriedades, sua riqueza, era um ídolo. E Jesus toca na ferida. Jesus desafia ele, já que ele quer ser perfeito, desafia ele a eliminar da sua vida o seu ídolo. Então, Jesus confronta os pecados. Ele não pega leve, não. Não pega leve. Jesus está dizendo que todos nós temos que abrir mão de todas as nossas propriedades e vender e dar aos pobres? Creio que não é isso. Essa foi uma palavra àquele jovem, uma palavra que revelou o coração dele. Agora, se da mesma forma como aquele jovem, nós temos o dinheiro como nosso ídolo, temos as riquezas, as nossas propriedades e bens como nossos ídolos, sem dúvida, de alguma forma a gente precisa destronar esses deuses. Precisamos eliminar da nossa vida esses ídolos para que somente o Senhor reine. E aí o que podemos fazer? Né? O que podemos fazer? Talvez abrir mão de propriedades, né? Talvez ceder propriedades sem lucro para que outros possam se utilizar se aquilo não é necessário para a nossa subsistência. Então, várias aplicações podem ser feitas a partir disso aqui. O fato é, o ensinamento básico é: não dá para servir a dois senhores. E as riquezas são um grande perigo, como está aqui na sequência. Então Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: Para os seres humanos isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: Em verdade lhes digo que, na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão
em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Então, ele segue no mesmo ensino aqui, mostrando que o desprendimento será recompensado quando da regeneração. Aqui a palavra regeneração não se refere àquela ação inicial do Espírito Santo em mudar a nossa vida, mudar o nosso coração. Geralmente na teologia a gente usa a palavra regeneração para marcar o início da vida cristã. Mas aqui Jesus usa essa palavra apontando para o final da história, para quando todas as coisas forem refeitas, né? E aí lá, então, os discípulos dele se assentariam nos tronos, né, julgariam as 12 tribos de Israel e assim por diante. Então ele está dizendo, olha, vocês que abriram mão de tudo, né, vocês serão recompensados, né? Como eu já disse para vocês, eu sempre gravo as leituras antes. E como eu devo fazer uma ou duas viagens rápidas, porque eu estou de férias agora em janeiro, eu estou antecipando, né, alguns vídeos e hoje, o dia que eu estou gravando, hoje, para mim, é dia 16 de janeiro. E ontem, dia 15, eu estive pregando na Igreja Presbiteriana de Praia Grande, no texto de Lucas 5, de 1 a 11, quando fala ali que Pedro e Tiago e João deixaram tudo e seguiram Jesus. E eu menciono esse texto que acabei de ler aqui, né, Mateus 19, em que Pedro questiona, né, aqui no versículo 27, nós deixamos tudo, o que vai ser de nós? E Jesus fala, olha, vocês que deixaram as coisas para me seguirem por causa do meu nome, vocês receberão muitas vezes mais e vocês herdarão a vida eterna. Ou seja, os bens materiais, eles são supérfluos. As nossas propriedades, nosso dinheiro, não é nada. Em breve tudo isso vai passar. Então aquilo que nós abrirmos mão hoje, por causa de Cristo, será recompensado. Será recompensado no futuro, mas também já é recompensado no presente. Há grandes coisas reservadas para aqueles que decidem abrir mão de tudo por Jesus. Que Deus te abençoe, viu? Vamos terminar aqui a nossa marcação. Às vezes eu esqueço, né, de fazer a marcação. Vamos fazer aqui. Hoje que é o 19º dia e o dia em que esse vídeo vai ao YouTube é janeiro, dia 23, ok? Que Deus te abençoe, um forte abraço e até mais, se Deus quiser.